Bom, nesse vídeo eu vou mostrar quais são as ferramentas que eu vou utilizar para poder estudar livros, sites, aplicativos e como vai ser estruturada a minha metodologia de estudo. Então, dessa vez eu saí aqui da minha cara e vamos direto para a tela do computador. O primeiro de todos, esse daqui. Esse aqui é o Obsidian, aqui embaixo, ó, Obsidian. Ele é um programa de anotações em Markdown, que é uma linguagem de marcação, tipo HTML. E aí eu vou utilizar ele para poder fazer todas as minhas anotações de estudo, desde resumos, definições e até mesmo aqui para listar alguns detalhes. Então só criei uma pasta aqui dentro do Obsidian, onde é o mapa para ciências de dados e banco de dados, e criei um aqui para os livros e sites que eu vou utilizar. Então, e aí já adianta o próximo tópico, que é quais livros eu vou ler e quais sites eu vou consultar para poder fazer isso. Primeiro, o site que eu vou seguir de principal, mas claro, vai ter algumas leves modificações, é esse aqui, roadmap.sh. Vou abrir ele aqui, ó. Então, basicamente esse site aqui, ele tem vários mapas de estudo para diversas áreas, ó. Se você quer fazer front-end, back-end, DevOps, full stack e assim vai. O meu aqui eu vou ficar entre o AI ou Data Science, né? E o Data Analysis aqui. Análise de dados e o ciência de dados. Então, se eu clicar aqui, ele vai me dar essa aba, onde tem tipo um mapa em ordem que eu devo estudar. Exemplo, matemática, álgebra linear, cálculo, cálculo diferencial, estatísticas, e aí vai subindo aqui, aí vai, ó. Então, são várias, é como se fosse um guia, né? E aí eu posso continuar estudando várias outras coisas. E aí eu posso ir selecionando aqui o que eu já estudei e aqui em cima ele vai me dando a porcentagem, ó, 6% completo, tal. Então eu posso ir vendo aqui a minha evolução e também ele já me dá link para alguns cursos. Então, por exemplo, eu quero aprender aqui Machine Learning, matemática para Machine Learning. Quando eu clico nele, ele me redireciona para alguns cursos na Coursera ou em outras plataformas que vai ter esse conteúdo. Então eu achei esse site aqui muito bom. E aí eu vou usar ele tanto para essa parte como também aqui é para aprender SQL, né? Então ele tem aqui todos os estudos, todos os detalhes. E se eu clicar em algum deles, por exemplo aqui a chave primária, ele me dá aqui um resumo bem simples, ó, do que é a chave primária, usando aqui em SQL. E ele já me dá links aqui para pesquisar no Google e no YouTube. Então eu acho isso aqui muito útil. E eu também posso baixar. Então se eu clicar aqui em download, eu posso ter aqui o PDF, baixar para poder ir riscando a mão, né? E fazendo todos os detalhes. Acho ótimo esse site aqui. Próximos são os livros, né? Então, além desse site, os livros que eu vou utilizar vão ser esses. Aqui está em ordem do que eu espero ler. É, porém, deixa eu aparecer aqui na tela. Porém, não vão ser só esses livros que eu vou dar uma lida. E muitos deles são repetitivos. Então, o que eu vou fazer é começar com algum desses daí e nos próximos já vou avançando. Eu quero pegar uma parte mais teórica primeiro e aí depois eu vou me aprofundando em vários outros detalhes. Posso ir pulando capítulo de outros livros de algum tema que eu já vi, porque eu sei ali que está bem repetitivo. Por exemplo, ali está bem focado em SQL. Eu sei que eu não preciso de tanto SQL, porque hoje em dia já tem muita ferramenta, puxa e arrasta, e o mais necessário aí seria análise de dados puramente, né? Mas eu quero aprender bastante essa parte mais técnica barra teórica para entender como essas ferramentas funcionam. E aí depois eu tenho livros que, deixa eu botar aqui novamente, eu tenho livros aqui que são mais para me ajudar na parte de programação, por exemplo, Código Limpo, se eu clicar aqui ele vai abrir, em que é um livro extremamente famoso, em que vai me ajudar a escrever melhor os códigos e tudo mais. E esses outros aqui de baixo, que é o de refatoração, e aqui, que também é muito famoso, esse aqui. Eu vou usar a versão dele, que é a segunda versão, que é em JavaScript, porque a primeira é em Java e eu não curto muito Java, então vou ficar com o JavaScript. E a estatística que vai ser o primeiro tópico que eu quero ver, porque como eu já tenho um certo conhecimento em matemática, nada mais fácil do que eu pegar já a matemática em si e aplicar logo aos conceitos aí de programação, né? Então aqui eu vou dar uma olhada em que partes ou que conteúdos da parte de estatística de matemática são usados na parte de ciência de dados. Então eu vou começar primeiro, antes de todos esses livros aqui, vai ser esse. E eu vou estudar coisas em paralelo. Então, por exemplo, SQL eu sei que não é um conteúdo tão complexo, não tem cálculo, nada, são
basicamente o que está nesse negócio aqui, ó, aprender a utilizar a linguagem, entender o que são esses conceitos. Então, eu vou estudar SQL é, todos os dias de maneira concomitante a qualquer outro assunto. Então, ele vai ser um assunto que vai estar constante dependendo do que eu estou estudando. E aí, eu pego outros livros e vou utilizando para aprender tanto linguagem como a sua aplicação. Que para mim o mais difícil é a aplicação. Então, aqui, ó, Data Science para negócio. É, e o código limpo eu vou ler nos horários vagos, porque eu posso ir aprendendo o código e melhorando com o tempo. Então, a primeira playlist que eu vou fazer nesse canal, que é essa daqui da apresentação, vai ser sobre a parte de matemática que eu vou utilizar em ciências de dados. E acredito sim, o maior foco que eu vou colocar nessa playlist vai ser em eu pegar a matemática e resolver situações utilizando programação, porque é o que eu vou precisar. Não adianta eu saber o conhecimento matemático de programação se eu não consigo passar uma para outra, né? Então, a maior dificuldade para mim vai ser pegar esses conhecimentos e transformar em código. Pelo menos eu imagino que, como eu nunca fiz, eu acredito que possa ser um pouco complicado. Então, vou focar exclusivamente nesse livro primeiro. Se tiver muito fácil, se os conteúdos de matemática for simples, aí eu tento aprofundar mais, pegar um livro ainda mais teórico e eu aproveito já para ver coisas mais avançadas de programação que utiliza aí de, como tem lá no roadmap lá, álgebra linear, cálculo, análise, essa parte bem mais avançada de matemática, que cálculo diferencial, né? Que não é algo que comumente as pessoas assim do dia a dia sabem, né? Então é isso. Vai ser essa a estrutura que eu vou utilizar. Sempre que eu fizer um resumo, uma anotação, algo assim lá no Obsidian, eu vou ver como é que eu faço para compartilhar, deixar o link, alguma coisa, caso queiram baixar, caso seja útil. E eu também tenho o meu site, que eu mostro aqui. Só que o meu site eu comprei o domínio. Ele está no ar já, mas não tem nada ainda nele. Então, é um site normal, como se fosse um card, redes sociais e currículo. Então, eu vou remodelar esse site inteiro aqui e ele vai ser, vamos dizer, o meu portfólio, né? Então, eu vou usar esse site como portfólio e eu vou estruturar ele para ser como se fosse um blog em que tudo que eu vou aprendendo eu coloco ali. É bom como o Markdown, o Obsidian já é Markdown, eu posso exportar o arquivo Markdown lá no meu blog do GitHub e já vai aparecer aqui no meu site como se fosse um resumo. E aí eu posso usar como uma consulta futura. Okay? Então, é isso. Espero que algum desses livros ou vídeos que eu venho fazer te ajude, caso você esteja começando também, e que me ajude bastante aí no futuro. Então, valeu. Curte, comente, deixa o like. Comente alguma coisa aí. Ideias, se você tem alguma ideia que pode me ajudar, uma metodologia de estudo, algo assim. Eu sei que existem diversas metodologias e eu preciso bastante de escolher uma metodologia que otimize o meu tempo. Então, eu vou gravar um vídeo sobre metodologias de estudo, que eu vou fazer aqui uma pesquisada e tudo mais, dar uma pesquisada. E aí eu vou escolher metodologias e vou utilizar para ver aquela que vai ou não funcionar comigo. Uma coisa que eu vou fazer, eu vou iniciar lives na Twitch, lá na Azulzinho, que eu acho que eu não posso nem falar o nome aqui no YouTube. E aí, pra mostrar eu lá estudando, porque é uma maneira de me motivar se eu tiver em live lá e tal, pra não ficar aquele pausa, deita pra dormir e tudo mais, cama bem aqui atrás, então não posso fazer isso. Então, eu vou, próximo vídeo, resumo de metodologias de estudo, técnicas de estudo e tudo mais. E eu vou mostrar a maneira que eu estudo outras disciplinas, matemática, português, física, química, essas coisas todas, que podem me ajudar nessa nova caminhada. Ok? Então, se você conhece alguma coisa, tem alguma dica, não deixe de escrever aí, por favor. Valeu.